Certo, feliz terça-feira. História real, pessoal. Meu advogado, Noah, que já é meio famoso por si só, veio para a cidade neste fim de semana para um chá de bebê. E quando meu filho de 4 anos o viu, ele disse, Noah? E depois ele disse, Noah é meu melhor amigo. Só queria destacar isso. Meus problemas legais estão tão extensos agora que meu filho de 4 anos acha que meu advogado é o melhor amigo dele. É o tanto que estamos vendo. Esse é o nível de processos em que estou atualmente, mas pelo menos estamos nos divertindo. Então, bem-vindos ao Candice. Preciso começar este episódio destacando essa pessoa nos comentários do episódio de ontem. Vocês sabem que eu estou sempre de olho nos comentários. Eu sempre quero saber o que vocês estão pensando enquanto a gente desvenda toda essa loucura. Mas eu realmente gostei desse comentário. Diz assim, tenho 41 anos. Sou um encanador de 41 anos e esse é meu prazer culposo de todo dia, assistir ao programa. Um salve para todos os encanadores que assistem a este programa. Não precisa ser um prazer culposo, de jeito nenhum. Meu pai era encanador, na verdade. Eu sou bem habilidosa. Então só queria dizer que esse comentário me deixou muito feliz. Certo, então, onde paramos? Muitos de vocês ficaram muito chocados ontem enquanto a gente destrinchava, entre muitos outros casos, o caso Monashai. Porque há tantos processos judiciais que o conselheiro jurídico da Brigitte e ex-ministro da Justiça, Éric Dupond-Moretti, sentiu que precisava se envolver. E aparentemente, ao se envolver nesses casos, nunca era em nome das verdadeiras vítimas infantis de incesto e estupro, mas sim de seus pais ou dos adultos envolvidos nesses casos. E tem muito mais. Preciso dizer para vocês, tem muito mais. Eu tenho sido muito honesta e séria quando disse para vocês que nossa série Becoming Brigitte mal arranhou a superfície. Deixamos muita coisa de fora porque não queríamos sobrecarregar os espectadores. É simplesmente tão doentio e sádico e é uma teia tão complexa. E eu volto para essa ideia de que as elites, que provavelmente deveríamos chamar apenas de depravados, estão entediadas. Acho que eles estão entediados com o próprio poder. Voltando àquele livro, para quem está acompanhando nossa série sobre Epstein, voltando àquele livro que Donald Barr escreveu, aquele livro de fantasia que era parecido demais com a vida real, prevendo a ascensão de Perry Epstein, a quem ele ajudou a ascender. E sim, voltando àquele livro onde ele teoriza que essas pessoas, essa colônia, são tão corruptas, mas estão entediadas com o próprio poder porque controlam tudo. E você pensa nisso em termos de nossa depravação. Elites. E a única coisa que provavelmente realmente os excita é a ideia de que podem ser pegos, certo? Eles precisam se tornar cada vez mais radicais. Eles meio que têm que exibir isso na nossa cara, como se estivessem nos desafiando a dizer alguma coisa, certo? O que você vai fazer? As Olimpíadas assim? Sim, estamos fazendo isso bem na sua cara. O que você vai fazer? O que você pode fazer? Nós governamos sobre você. E essa é meio que a ideia de colocar Brigitte sobre a França em geral, porque você não precisava fazer isso, você não precisava instalar Brigitte sobre a França com Emmanuel Macron. Há tantos exemplos disso enquanto eu entro em todas essas histórias. Posso te dar agora mais 2 exemplos desse tipo de audácia pública, certo? Então, um é só Tiffany. Isso é tipo uma curiosidade sobre Tiffany. Tiffany, se quisesse, fosse um nome americano. E lembre-se, essa é supostamente a filha da Brigitte. Estou mostrando essa árvore genealógica caso você seja alguém que chegou aqui mais tarde. Muita gente está acompanhando a série na Ásia neste momento. Mas você sabe, essa é supostamente a verdadeira árvore genealógica. Brigitte Trogneux se casa com André Louis Oliver e eles têm 3 filhos. Pessoal, eles têm 3 filhos. Eles têm 3 filhos, certo? E dos 3 filhos, Tiffany é quem sempre se manifesta e defende sua suposta mãe. Agora, o que teria sido muito fácil, obviamente, seria Brigitte, em algum momento, simplesmente mostrar fotos dela criando esses 3 filhos. Não, ela não pode fazer isso, obviamente. Então, em vez disso, ela simplesmente processa todo mundo que sugere que ela não deu à luz ou não criou esses 3 filhos, tanto faz, não importa. A questão é que, em relação a Tiffany, no ano passado, ela publicou um livro, certo? E é importante dizer que, profissionalmente, o que Tiffany faz é ser advogada. Agora, advogados escrevem livros? Sim, às vezes. Esses livros tendem a ser de não ficção, certo? Na categoria de não ficção. Mas Tiffany decidiu publicar um livro no ano passado, acho que pela primeira vez, e é um livro de ficção,
que ela diz ter sido vagamente inspirado em casos reais que ela conheceu como advogada no norte da França. E este livro de ficção em particular aborda temas relacionados à violência doméstica e... Tudo bem, você adivinhou. Incesto. Claro, claro. Vamos lá, pessoal. O livro se chama Assise, e acho que é uma palavra francesa que também é um termo que eles usam para descrever seus tribunais. E é anunciado como um romance que explora temas complexos relacionados à violência e ao trauma, com foco especial em situações em que os limites entre a vítima e o agressor são confusos. De acordo com as descrições disponíveis, o livro apresenta personagens como Gianni, que é vítima de incesto, e Laura, que é acusada de matar seu parceiro, que também é seu agressor. Quero dizer, por que não, né? Por que não simplesmente adicionar um livro de ficção à mistura só por diversão? E parece que é um tema irresistível em toda a França quando se trata de incesto. É tipo, ok, eu sou advogada, quero me envolver em casos relacionados a incesto. Ok, eu sou advogada, Tiffany, e quero escrever um livro de ficção, abordando esse mesmo tema, entre outros temas violentos. O que devemos pensar sobre isso? Eu não sei. Vamos seguir em frente, certo? Eu também queria analisar, porque obviamente agora estou olhando mais de perto os casos que a Brigitte trouxe, tanto quanto é possível para quem fala inglês. A França, em geral, gosta de manter as coisas muito privadas. Tipo, isso faz parte da cultura deles. Tá, você não tem nem o direito de fazer perguntas. Somos tão educados. Você nem deveria fazer perguntas relacionadas ao passado da Brigitte. E algo que o Xavier Pussar me apontou é que é muito interessante que o primeiro processo que a Brigitte moveu contra o jornalista foi por invasão de privacidade. Tipo, esse foi o crime, não dizer que eu nasci homem, mas o fato de você ter invadido minha privacidade. Isso realmente mostra que eles acham que isso já basta para dizer ao público que você não deve fazer mais perguntas, porque, sabe, mesmo eu sendo uma pessoa pública que tem muito poder e pode mandar em você, eu mereço um pouco de privacidade. Enfim, olhando o recente caso no Tribunal de Apelação por Difamação que a Brigitte moveu e perdeu contra a Natasha Ray e a Mandine Roy. E era, claro, a expectativa natural do público externo que, para meio que refutar essa ideia de que Brigitte Macron teria vivido inicialmente como um homem chamado Jean-Michel Trogneux e depois se tornado Brigitte, a própria Brigitte simplesmente compareceria facilmente a esse caso com seu irmão. Tipo, eu vou aparecer com Jean-Michel Trogneux. Este é meu irmão. Estamos aqui juntos. Por favor, parem com essa bobagem, certo? O senso comum diz que se você alega que seu irmão está vivo, que ele está respirando, então a melhor defesa seria simplesmente trazê-lo com você para provar que vocês são, de fato, duas pessoas diferentes, certo? Mas em nenhum momento Brigitte esteve disposta a fazer isso. Em nenhum momento Brigitte esteve disposta a simplesmente aparecer com seu irmão para acabar com esses rumores de que ela é ele. Então, o próximo passo óbvio seria que Brigitte fosse acabar com esses rumores que não são verdadeiros, apresentando ao tribunal fotos de você e seu irmão juntos enquanto cresciam, talvez. Ok, ele não vai aparecer. Ele é um cara muito reservado. Ele gosta de privacidade. Mas aqui estão, tipo, milhões de fotos de mim e dele crescendo juntos, brincando no quintal, certo? Esse é o meu irmão. Eu o amo tanto. E você pode ver porque há tantas fotos que existimos ao longo de nossas vidas como pessoas separadas. Mas não, Brigitte também não quis ou não pôde fazer isso. Então, o que ela apresentou aos tribunais de apelação, como prova definitiva de que ela não é o irmão dela? Bem, ela apresentou um título de eleitor. Ok, um título de eleitor do qual temos uma foto, não estou brincando. A primeira-dama da França apresentou como prova de que ela não é Jean-Michel Trogneux. E Jean-Michel Trogneux, por sua vez, está vivo e aparentemente levando uma vida totalmente diferente, separada da dela com seu próprio título de eleitor, que, aliás, como você sabe, é igual nos Estados Unidos. Esse documento não tem foto anexada. Também não é considerado um documento oficial, de forma alguma, nem com muita imaginação. Isso é uma forma oficial de identificação? Mas ela apresentou isso como prova de que são pessoas totalmente diferentes, porque Jean-Michel Trogneux, como você pode ver por esse título de eleitor, votou em 9 de junho em Amiens em um determinado ano. E nesse mesmo ano, Brigitte Macron votou em Le Touquet. Em Le Touquet, você sabe, uma cidade diferente. Então, obviamente, não somos a mesma pessoa como você vê, porque o cartão de identificação de eleitor é a prova, pelos carimbos, de que votamos em 2 locais diferentes. Confia em mim, mano. Ela não é humano. Eles nos pegaram.
E tudo bem, isso não parece ter nos afetado em nada. E então eu acho que o tribunal pressionou mais sobre isso. E talvez seu advogado devesse apresentar um documento de identidade real, um documento com foto que seja reconhecido como uma forma legítima de identificação. E eles apresentaram uma identificação com a foto de Jean-Michel Trogneux, e posso dizer para vocês, é o mesmo Jean-Michel Trogneux. Lembre-se, eles nos enviaram uma captura de tela de um vídeo da posse e disseram: esse cara ao fundo é o Jean-Michel Trogneux. É isso. Foi isso que eles nos enviaram, assim como minha equipe jurídica, como prova de que ele está totalmente vivo. E então, o que eles apresentaram no tribunal foi esse cara, uma foto de identidade desse cara, dizendo que ele é Jean-Michel Trogneux. E, curiosamente, essa identidade, embora se possa dizer que é ilegítima, pois estava vencida, é um ID expirado. Estava vencido há 3 anos. Ok. E aqui está a parte mais interessante. Foi isso que realmente fez as pessoas falarem sobre isso. O documento de identificação com foto expirou especificamente em abril de 2022. E é interessante porque eles também apresentaram uma foto de identidade de Brigitte Macron. É isso. E, coincidentemente, a identidade de Brigitte Macron foi emitida em abril de 2022. A identidade de Jean-Michel Trogneux expira em abril de 2022 e a identidade de Brigitte Macron é emitida em abril de 2022. Pode ser uma coincidência? Eu não sei. Definitivamente vamos descobrir porque temos um processo judicial. Mas o ponto mais amplo aqui é: onde está seu irmão? Apenas traga ele com você. Por que essa pessoa não quer sentar sob juramento e dizer que ele é seu irmão e que ele é aquela pessoa, o Jean-Michel Trogneux original, que curiosamente está desaparecido e cujo rosto não corresponde quando é analisado por softwares e tecnologias chinesas, que não estamos obtendo uma correspondência aqui. Estamos obtendo uma correspondência de que você é esse garotinho na foto. Por que ele não quer simplesmente aparecer e acabar com tudo isso? Ninguém sabe, pessoal. Ninguém sabe. Voltando a Eric Dupont-Moretti, porque muitos de vocês queriam mais detalhes. Nós mencionamos honrosamente que havia um indivíduo transgênero que estava fazendo alegações no momento. Isto é ou era, perdoem minha falta de correção política aqui, porque tudo isso é muito novo, mas seu nome era Joaquinson Ford. Porque alguns de vocês nos comentários estão tipo, não consegui procurá-lo. Joaquim Filho Ford. Ford é escrito como forget em inglês. Ok. A história dele conta que ele foi adotado na Coreia quando era bebê por um francês e que o nome francês é Bernard Ford. Aliás, é muito difícil encontrar essa informação na internet. Você não consegue nem encontrar isso na Wikipédia. Eles apagaram o fato de que esse era o pai dele da página da Wikipédia, o que é incrível. Mas sim, Bernardson Ford era seu pai. O pai dele era oficial de justiça de uma cidade no norte da França. Mas sobre você sabe seu filho adotivo, sobre Joaquim, ele meio que tem uma história de fundo parecida com a do Emmanuel Macron. Ele era considerado pelo público como uma espécie de prodígio, tipo um jovem político incrível e promissor, uma carreira política promissora. Pelo menos era o que se esperava dele. Quando cresceu, ele recebeu um mestrado em ciência cognitiva, ele recebeu um doutorado em neurociência. E então, em 2017, ainda muito jovem, ele se juntou àquela campanha presidencial inicial, sabe, do Emmanuel Macron, quando ele concorreu. Ele fundou seu próprio partido político que se chamava En Marche, certo? E obviamente sabemos que eles venceram. Macron, então, é impulsado em 2018. E Joaquim Saint-Forget decide: vou concorrer a uma vaga no parlamento, certo? É como se fosse o congresso deles. Vou concorrer ao parlamento pelo novo partido do Macron. E ele concorre e vence. E ele vence de forma expressiva, com uma grande margem, derrotando um republicano. Então, enquanto está no parlamento, eles o colocam no Comitê de Assuntos Externos. Isso é algo importante. De modo geral, como eu disse, ele era visto como alguém de grande destaque. Tipo, esse garoto tem potencial presidencial. E em 2020, porque ele estava circulando na mídia, ele anunciou em um talk show que planejava concorrer à presidência em 2022. E as pessoas adoraram isso. Enquanto ele fazia esse anúncio, ele disse que tinha apoio de Alexandre Benalla. Agora, se você se lembra de Alexandre Benalla de um episódio anterior, esse é o Emmanuel Macron, que ele vestiu como ele era o secretário adjunto. Preciso pesquisar isso rapidinho. Enfim, ele fazia parte do governo de Emmanuel Macron. Primeiro, ele era segurança. Depois, ele entrou para o governo de Emmanuel Macron
Depois houve esse grande escândalo, Benalla, porque ele foi pego fingindo ser policial enquanto agredia manifestantes, certo? Um pouco de mafioso no entorno, claramente, um escândalo enorme. Então esse garoto está dizendo sim, eu tenho o apoio de Alexandre Benalla. Joaquim está dizendo isso. Depois, o que ficamos sabendo publicamente é que o pai dele, como eu disse, que foi convenientemente apagado das redes sociais dele, quer dizer, da página dele na Wikipédia, o pai dele, Bernard Forge, na verdade já tinha sido envolvido anteriormente em um enorme escândalo de pedofilia. Bernard Forge, enquanto atuava como oficial de justiça, era conhecido por ajudar jovens com dificuldades sociais e acadêmicas. Talvez por isso ele e a esposa tenham decidido adotar Joaquim da Coreia. Mas, na verdade, descobriu-se que ele não estava ajudando essas crianças e sim as machucando. Ele foi inicialmente condenado a 10 anos de prisão por agredir sexualmente vários meninos. E entre 13 e 15 anos... 13 e 15, o que é isso? 14? Idade interessante. E sim, é muito difícil encontrar essa história, mas esse é o pai dele. Condenado à prisão, está escrito ali. E então ele pegou 12 anos de prisão em apelação. Você conhece a história porque ela realmente acontece o tempo todo. Eu deveria lhe contar agora mesmo quem era o advogado dele. Seu advogado era, claro, o senhor Eric Dupont-Moretti, porque acho que não há mais ninguém disponível para esse tipo de caso. Claro, e ele entra representando o senhor filho Ford. Agora muita coisa mudou para Joaquim. Agora ele é conhecido como Ava ou Eva. E ele decidiu se tornar Eva, disse que estava sofrendo de disforia de gênero. Você pode imaginar que muita coisa pode impactar sua psique quando você é criado por um pai adotivo que comete crimes sexuais. Tenho certeza de que isso afetaria sua psique de várias maneiras. Há pessoas na França que, como eu disse, acreditam que ele teve uma criação parecida com a de Emmanuel Macron, esse jovem garoto coreano que estava sendo intencionalmente preparado para uma posição de poder. Mas agora ele está enfrentando todo aquele ecossistema de poder que antes o impulsionava. E ele está especificamente denunciando Eric Dupont-Moretti, assim como o ex-sócio de Eric Dupont-Moretti, em seu escritório de advocacia. O nome desse cara é Antoine Veil. Antoine Veil, novamente, que já foi sócio de Eric Dupont-Moretti, atualmente enfrenta acusações de assédio sexual. Ele foi destituído da Ordem dos Advogados. Também há acusações contra Dupont-Moretti. E então Joaquim, que agora atende por Eva, postou isso no Facebook a respeito de Antoine Veil e Eric Dupont-Moretti e sobre o que ele acredita que eles fizeram para ajudar. Ele afirma que eles não ajudaram as vítimas de pedofilia, mas sim ajudaram outras pessoas. Ele escreveu isso e, novamente, estou interpretando isso da França, então podemos mostrar essa postagem. Que ele postou no Facebook, que foi na França, e aqui está a interpretação livre disso. Ele escreve, em parte, Antoine Veil, parceiro de Eric Dupont-Moretti, foi junto com Eric o principal advogado de Bernard Ford, meu horrível pai adotivo. Nenhuma das vítimas de pedofilia foi ajudada por eles. Ele está se referindo a Antoine Veil, também foi advogado do caso Air Cocaine. Esse é outro escândalo enorme que envolveu a Maurice Choprad e a família Afleu. Ele continua, essas pessoas, e especialmente o Sr. Choprad, ligado a ativistas da Frente Nacional, veio para destruir minha família e minha reputação. E suspeito que várias tentativas de assassinato foram encobertas por beneficiários de fundos da seita Moon ligada à UDC. Acredito que tenho as evidências que faltam em Outreau e os fatos envolvendo o Sr. Barra. Ele então continua e escreve, o agora falecido Maxwell Desarnais, Sr. Sarkozy, e seus amigos próximos, Emmanuel Macron e sua família, alguns socialistas conhecidos de Dijon me permitiram sobreviver e servir até agora. Amaldiçoo essas pessoas que viveram por tanto tempo no norte e leste da França sob identidades falsas, supostamente protegendo seu status ou o de seus pais ou avós após os julgamentos intermináveis de 1939 a 1945. As pessoas cujas identidades falsas serão reveladas não têm nada a temer se agirem pelo bem comum. Em breve apresentarei meu pedido de admissão à Ordem dos Advogados para que eu possa defender meu caso e o de outras crianças inocentes. Peço desculpas pelo dano causado pela proteção necessária aos meus camaradas e namoradas ou a seus pais, muitas vezes funcionários públicos e militares de carreira. Obrigado. Então, ele está dizendo muita coisa e ele está falando sobre muitos escândalos políticos que aconteceram
recentemente na França, tudo parece estar fervendo para um circo e ele está chamando essas pessoas à responsabilidade. O que achei realmente interessante nessa postagem são, antes de tudo, as alegações dele de que estão operando sob identidades falsas e que a justificativa deles é que estão protegendo suas famílias, remontando a acontecimentos que ocorreram entre 1939 e 1945. Esse é um período de tempo muito específico. Isso me faz pensar no caso Epstein e em nós investigando quem eram os Maxwells, além da minha suspeita de que muitas dessas pessoas lavaram seus nomes. Como eu disse, eles lavaram seus nomes após a Segunda Guerra Mundial. Não acho que foi porque eram os mocinhos. Não acho que foi porque estavam fazendo a coisa certa. Acho que foi porque estavam no poder e conseguiram manter grande parte desse poder. E por isso é muito interessante que ele esteja fazendo essa alegação e dizendo que muita coisa tem acontecido no norte da França. E como eu disse, tudo parece estar vindo à tona. É simplesmente fascinante. Há tantos envolvidos nisso. E acho que é por isso que há um pânico generalizado, porque o mundo inteiro está prestando atenção ao que está acontecendo na França. O mundo inteiro está prestando atenção ao que está acontecendo com Epstein. E essas pessoas são depravadas. E elas são dementes. E elas, na minha opinião, sempre foram os vilões ao longo da história e aparentemente conseguiram se safar mudando seus nomes e identidades. Vamos descobrir. Também vou contar para vocês qual é a minha suspeita em relação a Brigitte Trogneux, porque há muitas pessoas. Onde está a verdadeira Brigitte? Vou contar o que eu penso depois de um rápido intervalo. Primeiro, quero lembrar vocês sobre a nossa loja. Vocês podem acessar nosso site para nos apoiar, Candace. Vocês podem participar do nosso clube do livro, mas nós lançamos mais cópias autografadas do meu primeiro livro, Blackout. Então isso está disponível no site. Quero falar sobre o Just Thrive, porque o maior segredo de saúde que ninguém comenta é que tudo começa no seu intestino. Todos os dias, seu intestino trava uma guerra silenciosa contra alimentos processados, estresse, toxinas no ar. Quando seu intestino está com problemas, seu corpo inteiro sente. A maioria dos probióticos não funciona. 99% das marcas tradicionais morrem no ácido do estômago antes de chegarem ao intestino. O probiótico à base de esporos Just Thrive é diferente. Just Thrive é o único probiótico clinicamente comprovado que chega 100% vivo ao seu intestino. Ele faz algo que nenhum outro probiótico consegue. Ele transforma seu intestino em uma fábrica de antioxidantes, criando compostos protetores onde você mais precisa. Isso significa melhor digestão, imunidade saudável, mais energia e controle de peso facilitado. O Just Thrive está disponível em cápsulas ou em goma com sabor de frutas vermelhas. A Just Thrive oferece soluções baseadas em ciência. Para se juntar à revolução da saúde intestinal e assumir o controle da sua saúde hoje mesmo, basta acessar justthrivehealth.com e você economiza 20%. Usando o código promocional Candace no checkout. Você vai perceber a diferença ou receberá o reembolso total do produto, sem perguntas. Mais uma vez, assuma o controle hoje mesmo com Just Thrive. Acesse justthrivehealth.com com o código promocional Candace hoje mesmo. Também quero lembrar vocês sobre a Tax Network USA, porque eles têm orgulho de liberdade, resiliência e independência financeira. E por tempo limitado, eles estão oferecendo 10% de desconto em todos os serviços. Então, se você está lidando com impostos atrasados ou perdeu o prazo de 15 de abril, não deve esperar, porque o IRS está realmente intensificando a fiscalização muito rapidamente. As multas podem aumentar rapidamente, chegando a até 5% ao mês, com um máximo de 25% do valor total do seu imposto, apenas por não declarar. Isso é além do que você já deve, mas há uma boa notícia, porque a Tax Network USA ainda pode te ajudar a reverter essa situação. Então, seja você autônomo ou administrando um negócio, ou se sua contabilidade está uma bagunça, a equipe deles sabe como cortar o caos e encontrar soluções que funcionam. Sua consulta será gratuita. Você pode se antecipar ao problema agora. Assim, você evitará multas severas e penhora de salários. Dê o primeiro passo ligando para 1-800-958-1000 ou visite tnusa.com/Candace. Você pode ter perdido o título sobre impostos, mas ainda tem mais opções. Então deixa a Tax Network USA ajudar ligando para 1-800-958-1000 ou visitando tnusa.com/Candace. Ok, então essa é a minha opinião. Opinião é discurso protegido, ok? Para quem assistiu a série, você entende a web. A história que me parece fazer mais sentido, e acho que muita gente pode concordar com isso, é que está muito claro que Brigitte Trogneux existiu. Está muito claro que ela era, de fato, irmã de Jean-Michel Trogneux. E eu acho que se eu estiver imaginando o que aconteceu aqui,
Jean-Michel Trogno assumiu a identidade de Brigitte Trogno em algum momento. É muito óbvio que ele meio que se torna a irmã dele. Essa parece ser a conclusão mais lógica com base em tudo. E isso explicaria, porque é uma teoria muito absurda pensar que todos os irmãos, mesmo que as crianças, me desculpe, Tiffany e seus 2 irmãos, sim, eles não falam muito, mas se você gosta disso. Você eventualmente falaria e diria, esses são meus pais ou esses não são meus pais. Mas eles estão em silêncio. E acho que o silêncio deles provavelmente indica que eles são parentes de Brigitte de alguma forma, certo? Então são elas, talvez essa não seja a mãe delas. Não acredito que seja a mãe biológica deles que está no Palácio do Eliseu agora, mas é alguém que eles conhecem e com quem conviveram a vida toda. Ou seja, seria um tio, certo? Como Jean-Michel Trogno, o Jean-Michel Trogno original, que vimos naquela foto antiga de Amiens. Eu acho que é o tio deles. Então, a pergunta que as pessoas fazem é, ok, se você está operando sob essa teoria, o que aconteceu com a verdadeira Brigitte Trogno? Com base em tudo o que sabemos sobre os pais de Macron, o envolvimento deles na causa trans, tentando conseguir documentos de identidade para pessoas transgênero, lutando pelos direitos trans, por assim dizer, com base no que sabemos sobre Veronique. Se você acredita na ideia de que Brigitte, antes de se tornar Brigitte, Jean-Michel Trogno talvez tenha vivido como Veronique. Se vocês não assistiram à série, vão ficar muito perdidos agora. Para aqueles que assistiram, viveu por um tempo como Veronique. Bem, isso foi numa época em que pessoas trans não podiam se tornar outra pessoa. Então, se você quer fazer a transição e está vivendo nos anos 80 e não tem permissão legal para simplesmente se tornar outra pessoa, o que você vai fazer? Você precisa de alguém que esteja morto ou morrendo. Você meio que precisa fazer parte de uma rede de pessoas dispostas a fornecer documentos de identidade, certo? Que estejam dispostas a te dar documentos de identidade. É meio como a Mimi Marchand, tipo, sabe, ela falsificava documentos, conseguia identidades. Quero dizer, as coisas das quais ela está sendo acusada são falsificação e coisas desse tipo. E então, se formos acreditar nisso, eu realmente acredito que Brigitte Trogno, a verdadeira Brigitte Trogno, existiu. É plausível que Brigitte Trogno tenha ficado doente, que a verdadeira Brigitte Trogno tenha adoecido e talvez tenha tido um último desejo de ajudar seu irmão, Jean-Michel Trogno, que talvez estivesse vivendo como Veronique, certo? E sabendo disso, ok, bem, ele nunca vai poder viver sua vida de forma autêntica. Ele sempre vai estar se escondendo e fazendo esse tipo de coisa porque simplesmente não é uma época em que as pessoas reconhecem essa identidade transgênero. Bem, e se ela tivesse dado ao irmão a sua identidade de presente? Aqui isso ainda não é uma coisa. Você pode simplesmente se tornar eu. Novamente, estamos supondo, não há evidências de que Brigitte Trogno morreu. Não há evidências disso. Só estou dizendo que, quando junto todas as peças e olho para todo o elenco de personagens e penso no motivo pelo qual Tiffany seria a única pessoa da família a falar sobre essas coisas, bem, Tiffany é a mais nova. Tiffany teria menos lembranças, se essa teoria estiver correta ou fizer algum sentido. Tiffany não se lembraria dela, da mãe biológica, tanto quanto as outras crianças. Elas são muito mais velhas que ela, velhas o suficiente para terem lembranças reais da mãe. E por isso talvez se sentissem desconfortáveis em publicamente representar que essa é a minha mãe. Elas se sentiriam à vontade de estar perto dessa pessoa. Tudo o que você conheceu é que esse é o seu tio. E talvez, obviamente, naquela época em que sua mãe fez isso, ninguém imaginava que aquela pessoa se tornaria a primeira-dama da França e complicaria ainda mais as coisas. Mas é assim que eu me sinto. É assim que eu sinto. Que Brigitte Trogno fez um favor ao irmão, a verdadeira Brigitte Trogno fez um favor ao irmão e permitiu que ele se tornasse ela. Novamente, essa é a minha teoria. Enquanto pudermos pensar, é isso que eu sugeriria. Gostaria de saber o que vocês acham sobre isso. Enfim, mudando de assunto aqui, o que tem circulado muito agora são os sionistas, esses ultracionistas que estavam tão mascarados em sua maldade, reconhecendo que perderam a chamada guerra de relações públicas. Não que isso seja uma guerra de relações públicas. Ninguém está lutando, tendo que mentir ou difamar ou buscando a atenção da mídia para dizer que o que está acontecendo em Gaza é errado. Mas você tem visto esse tipo de situação, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Tantas pessoas não gostam de Israel. E um exemplo perfeito disso é Bill Ackman, que tweetou o seguinte. Ele tweetou: "É verdade, a guerra de relações públicas é tão importante quanto a guerra no campo de batalha. Uma mentira na mídia ou nas redes sociais."
que não é imediatamente rebatida com fatos, se torna uma verdade, independentemente de sua falsidade. Israel repetidamente falhou em contar o seu lado da história, e isso causou sérios danos a Israel e aos judeus ao redor do mundo. Netanyahu, você precisa resolver isso agora. Agora, para deixar claro, ele está respondendo, eu suponho que ele está respondendo no contexto de algo que pode ter sido falso e foi publicado sobre Israel. Mas ele tentando conectar isso. Há um ponto mais amplo de que, é por isso que estamos perdendo, porque precisamos desmentir mentiras mais rapidamente. Não é por isso que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo porque estão enfrentando a verdade, certo? O problema que os sionistas estão enfrentando, a questão mais ampla que vocês estão enfrentando, é que vocês estão defendendo o mal. Vocês estão agindo como psicopatas e isso está vindo à tona. Vocês estão por aí exigindo que as pessoas percam seus empregos. Vocês fingem que as pessoas não estão passando fome em Gaza. Vocês chegam a zombar abertamente, como sionistas como Randy Fine no Congresso, de imagens de crianças passando fome, dizendo que elas merecem isso. E você só pode agir como um indivíduo sádico, psicopata e assassino por um tempo até que o mundo perceba. Eu acho novamente, e essa é apenas a forma como eu estou interpretando a situação. Mas eu acho que o mundo percebeu que há algo fundamentalmente errado com o sionismo, porque ele exige tantas mentiras, tanta reinterpretação horrenda. A mídia, vocês tiveram o apoio da mídia ocidental, certamente nos Estados Unidos, é um empreendimento sionista, escrevendo todos esses artigos, ignorando as mortes, ignorando o que está acontecendo em Gaza, até este ponto em que ficou tão ruim que não podem mais ignorar. E vocês dizem, eu não entendo porque as pessoas não gostam de Israel. Eu não entendo por que as pessoas odeiam Israel. É por isso. Vocês tiraram completamente a máscara nos últimos 2 anos. E é preciso um tipo especial de mente sádica e assassina para defender isso continuamente e dizer: mas e o dia 7 de outubro? Vocês estão se comportando como psicopatas, realmente como psicopatas. Você simplesmente não tem consciência de si mesmo. E isso não é normal. Essas manchetes simplesmente não são normal. E podemos rever alguns deles agora mesmo. Quero dizer, agora você tem os patriarcas e os chefes das igrejas em Jerusalém que estão emitindo declarações sobre o que está acontecendo. Os colonos, os verdadeiros gremlins e goblins que entram e tomam conta do território. Não pagar por isso. Não apenas tomando o território das pessoas, queimando suas plantações, matando seus animais, matando seu gado para torná-lo inabitável. Vamos ingressos, horas. Gremlins, goblins, literalmente. É isso que você é. Você vê essas pessoas. Eles são simplesmente os indivíduos mais desprezíveis e degradantes que você poderia imaginar. E para fazer isso no contexto da Terra Santa, somos escolhidos por quem? Satanás? Essa é a única coisa que faz sentido. Você tem que ser escolhido por Satanás para fazer o que está fazendo e então olhar para nós e dizer: somos as vítimas. 7 de outubro, nós somos as vítimas. Você não viu o que aconteceu em 7 de outubro quando, convenientemente, Netanyahu ignorou tudo o que estava acontecendo na fronteira como se soubesse que isso iria acontecer? E sim, convenientemente matamos muitos dos nossos, mas então fomos à imprensa e dissemos: meu Deus, olha o que aconteceu conosco. É como o Holocausto. E então nós simplesmente cometemos um holocausto. Sim. Mais manchetes. Bebê morre após parto cesáreo. Depois que uma mãe é morta em um ataque aéreo israelense, sim, é sobre um bebê recém-nascido que morreu. Eles tentaram salvar esse bebê por meio de uma cesariana e agora esse bebê morreu. E vocês olham para nós e dizem: por que vocês não estão apoiando Israel? Eu literalmente preferiria serrar, quero dizer, cortar o meu próprio pé do que apoiar Israel de novo. Aliás, nunca mais vou apoiar essa nação demoníaca. Eu estou completamente fora desse trem. É uma loucura. Eu já aprendi demais. E vocês realmente fizeram o melhor trabalho de relações públicas. Fico feliz que vocês estejam perseguindo protestos universitários, tentando aprovar leis sobre discurso, que tenham pessoas como Randy Fine rindo da morte e da fome, porque vocês fizeram a campanha de relações públicas mais eficaz que poderiam ter feito para mostrar o que essa nação é. Na verdade, vocês venceram, eu diria. Vocês entregaram em todos os sentidos que deveriam, simplesmente tirando completamente a máscara. Você ouve muito essa palavra desumano, né? Não desumanize. Vocês se desumanizaram. Vocês provaram que é preciso não ser humano para olhar o que está acontecendo em Gaza,
e tentar justificar isso como uma resposta necessária ao 7 de outubro. Isso exige alguém. Isso é algo além do humano para continuar fazendo isso. E foi isso que vocês fizeram. E é isso que vocês estão sendo. E eu nunca vou conseguir deixar de ver isso, assim como o resto do mundo. É por isso que eu digo que agora cabe a nós. São nossos filhos que estão crescendo. Talvez vocês tenham conseguido fazer isso com os livros didáticos de Robert Maxwell, criar gerações de pessoas para pensar como eu pensava. Tipo, meu Deus, temos que garantir que um holocausto nunca aconteça. Temos que apoiar Israel. Não. Agora estamos lendo os livros. Estamos aprendendo sobre como vocês executaram isso. Vocês vendaram o mundo inteiro para o que vocês são, e o que eu acho que vocês podem ser é possuídos por um demônio de verdade. Eu sou católico. Eu acredito em demônios. E Netanyahu é claramente um demônio. E qualquer pessoa que o apoie, você faz parte de uma empreitada totalmente demoníaca. E nunca vamos conseguir enxergar isso, ok? Outra manchete para você. Um cenário de pior caso de fome está se desenrolando em Gaza. Sim, estamos cientes. Já estamos cientes disso há muito tempo. Vocês tentaram ignorar isso. Isso não aconteceu. Não, o Hamas está roubando. Hamas, ISIS, todos esses grupos esses grupos terroristas são tão convenientes para ajudar Israel a expandir suas fronteiras. Agora sabemos disso. Estamos cientes dessas operações que vocês estão conduzindo e constantemente colocando a culpa nos muçulmanos radicais que vocês sempre financiam, certo? Vocês simplesmente sempre acabam financiando Israel, acabam financiando esses grupos. Estamos cientes do que vocês estão fazendo na Armênia. Vocês estão matando cristãos. Vocês sempre mataram cristãos e sempre apontaram o dedo para os muçulmanos. Então agora todo mundo está acordado para isso. Vocês têm um problema um pouco maior do que só de relações públicas, Bill Blackman, ok? Vocês têm a solução de RP? Que é que vocês venceram? Nós sabemos o que vocês são. Nós vemos o que vocês são. Então, o que vocês vão fazer agora? Vão matar todos nós? Essa é meio que a questão mais ampla que eu acho que vocês vão ter que se perguntar. Aprovar mais leis sobre discurso nos Estados Unidos. Fazer como a Brigitte, começar a processar as pessoas. Exigir que elas sejam demitidas. A última coisa é nós controlamos os tribunais. Então vamos simplesmente fazer todos vocês sofrerem e vamos falir todos vocês. Vamos ver sobre isso. Mas eu queria ajudar vocês a juntar as peças do que está acontecendo. E é que vocês são o que está acontecendo. Nós podemos ver vocês e podemos ver o comportamento de vocês. E essa é a principal causa do sentimento mundial que está contra Israel neste momento. Aliás, um agradecimento especial a todo o povo judeu. Tem uma pessoa que eu sigo que faz vídeos hilários e que fez uma série inteira no Instagram, basicamente dizendo, quando eu era criança, eu sempre me perguntava por que nos diziam para visitar Israel como um direito de nascimento. E agora vejo que isso sempre foi propaganda para fazer até mesmo judeus americanos acreditarem que temos que apoiar essa nação demoníaca. E sim, você deveria ter percebido isso quando o ADL, Jonathan Greenblatt, do ADL, foi pego em um microfone aberto, dizendo isso. Temos que fazer o que fizemos. Estamos perdendo uma geração. Precisamos fazer algo como fizemos com o Birthright. Sim, era propaganda. Para que judeus americanos se prendessem a uma identidade de modo que não pudessem perceber que não tem nada a ver com essa nação absolutamente demoníaca que está no Oriente Médio e que ninguém deveria apoiar. Nenhuma pessoa fora Satanás. Se você for Satanás, claro, acho que provavelmente deveria apoiá-los. Mas se você não for Satanás, provavelmente não deveria. Então é só isso que quero dizer sobre isso antes de entrar em alguns dos seus comentários. Primeiro, lembre-se da American Financing. Custos sobem em tudo. Gasolina, supermercado, consertos. Se você é proprietário, já pensou em ligar para a American Financing para refinanciar e quitar a dívida do cartão de crédito? Talvez tenha hesitado pela taxa de hipoteca baixa que aproveita, mas essa taxa não te salva se você está se afogando em juros de cartão de crédito de 25% ou mais. Essa é a conta que você precisa encarar. Está te custando milhares de dólares. E a verdade é que, se você está pagando apenas o mínimo, essa dívida vai te acompanhar por anos. É por isso que as pessoas ligam para a American Financing. Economizam para os clientes, em média, $800 por mês, usando o valor acumulado da casa para quitar dívidas de cartão de crédito. Você deve isso à sua família, veja o possível, sem taxas antecipadas. Não há pressão. Não custa nada você descobrir quanto economizar todo mês. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos da hipoteca. Então, não espere. Ligue para a American Financing hoje mesmo no 8007-951210. Mais uma vez, é 8007-951210 ou acesse americanfinancing/Owens. Novamente, é americanfinancing/Owens.
Certo, pessoal? O que vocês estão pensando na sessão de comentários hoje? Vamos ver quem está aqui. Nem sempre está ensolarado. Muito obrigado por essa contribuição. Eles escreveram: Candice, muito obrigado por ser uma voz para os invisíveis e esquecidos. Agradecemos a você e aos esforços da sua equipe. Continuaremos apoiando você diante das tentativas ruins deles de difamar seu nome. Sim, eu fico bem tranquila com eles me chamando de um monte de coisas. Eu simplesmente não me importo nem um pouco com isso, porque acho que as pessoas estão acordadas, e isso ficou bem evidente em todos os comentários de Jake Tapper. Performance desastrosa com Tom Claire. Foi tão ridículo. Ela é perturbada. Ela é perturbada! Que evidências você tem? Na verdade, não temos nenhuma evidência de que Brigitte não fosse Jean-Michel Trognon. Foi basicamente isso que Tom Claire disse. Foi assim que eu entendi quando ele não conseguiu nomear nada do que eles forneceram. Omran Hamoud escreve: continue falando pelos oprimidos e, mais importante ainda, falando a verdade. Sim, não sou só eu, é todo mundo. Como eu disse, você usa sua voz quando comenta. Quando você está na seção de comentários, você bate forte. É isso. Eu sinto que olho para isso e penso: sou tão grata que tantas pessoas estão me defendendo antes mesmo que eu possa me defender. Isso também serve de aviso para eles, mostra que a propaganda não funciona mais. A propaganda não funciona mais. Seja a CNN, seja o Bill Ackman, as pessoas estão ficando cada vez mais informadas. Na verdade, mal posso esperar para mais tarde nesta semana contar para vocês sobre uma conversa incrível que tive com o Grok. Quero debater com o Grok. Só quero que vocês saibam disso. Mas é importante falar sobre isso porque um dos elementos disso é que eles estão constantemente apagando a história. E eu acredito que o Grok e a IA são um passo nessa direção, porque uma vez que dizem que não há evidências para isso, por algum motivo as pessoas confiam na resposta do computador. Acho que é como uma calculadora. E elas não pensam que, na verdade, importa quem está programando essa calculadora. E eu tenho um exemplo impressionante de como, de fato, o Grok vai ignorar deliberadamente as evidências que você apresenta a ele se elas estiverem em um livro. E é isso que eles querem. Eles querem uma geração de pessoas que não leem livros e não se lembram dos livros, para que possam simplesmente deletar informações da internet como se nunca tivessem existido. E é muito assustador pensar nisso. Marzi escreve: você deveria olhar para os bancos da França na África. Eles têm saqueado. Mali por recursos naturais. Além disso, a França também esteve envolvida em abusos contra crianças lá. Ah, eu sei. Eles foram expulsos de 3 países africanos nos últimos 6 anos. Sim, estou bem ciente disso. Como eu disse, André Gide, o pederasta sul-americano. Oliver, qual é o nome dele? Oliver Wilde, me desculpe também. Eles viam como: você vai para o Marrocos e pode abusar de crianças árabes. E iniciar-se como uma espécie de maçom. Nós falamos sobre tudo isso no Clube do Livro. Jennifer Hofer escreve: investigue Just Tragno. Ele destruiu o Canadá, assim como Carney, mas é muito próximo de Macron. Tem alguma coisa aí. Claro que há algo ali. Claro que tem alguma coisa aí. A propósito, foi aleatório, mas meu produtor Skylar me disse que ele está namorando Kate Perry agora. O que é esse título? Just Tragno e Kate Perry foram vistos jantando juntos em um restaurante de luxo em Montreal. Restaurante. Sinceramente, a Kate Perry não foi mais a mesma desde que foi ao espaço. Ela não foi mais a mesma. Eu só sinto que ela nunca realmente voltou daquele tipo de euforia. Nicola Robert escreve: boa noite e olá de Londres. Só tenho que dizer, espero muito que seu próximo stand seja um copo e que sua próxima camiseta de merchandising tenha a frase, abre aspas, poder de fogo inimaginável, de Eric Dupont-Moretti. É isso mesmo. Foi isso que ele disse, na conspiração dele sobre mim. Então ela começou a investigar isso com um poder de fogo inimaginável. Como assim? Eu não tinha poder de fogo nenhum. A mídia me chamou de louca. Perdi meu emprego. Fui expulsa do YouTube ou desmonetizada no YouTube. Qual era o poder de fogo? Ah, eu sei o que era. A verdade, parceiro. A verdade. Você só continua dizendo e, eventualmente, as pessoas acordam e reconhecem qual versão é a mentira e qual é a verdade. Isso seria engraçado. Você está certo. Esse seria troll supremo, como você diz. Perry escreve: você acha que presidente Trump envolve se isso virar questão estadual? Sabe de uma coisa? Quero dizer algo sobre isso? Acho que é responsabilidade do presidente Trump e, mais importante ainda, do vice-presidente J.D. Vance fazer uma declaração. Porque você não se lembra quando o J.D. Vance foi para a Europa e fez aquele discurso incrível? Foi ótimo. Ele estava falando sobre como, você sabe, seus líderes têm um problema com a liberdade de expressão.
Estou parafraseando aqui. Ele soou muito mais eloquente e brilhante quando disse isso, mas realmente deu uma lição neles. E ele disse algo como vocês têm... E ao invés de ouvirem seus eleitores, vocês tentam silenciar a fala deles. Vocês estão tentando criminalizar a liberdade de expressão em toda a Europa. E nós não vamos aceitar isso como parceiros. Não vamos aceitar que vocês façam isso com seus próprios eleitores. Ok. Então o que aconteceu depois, Jodé? Vance e Trump foi que eles estão fazendo isso com um dos seus eleitores. Emmanuel Macron e Brigitte estão tentando silenciar a fala de um dos seus eleitores. E você sabe disso porque eles foram até a Casa Branca e tentaram fazer com que você fizesse isso. Então sim, acho que cabe a Casa Branca comentar sobre a situação e dizer que isso é uma loucura, que eles passaram dos limites, mas eles não fizeram isso. Seu silêncio é violência neste assunto, Jodé, Vance. Seu silêncio será considerado violência. Kay Castro escreve: Brigitte realmente me faz acreditar na masculinidade tóxica. Bom trabalho. Eu gosto disso. Isso é muito engraçado. Acho que vamos ter que usar isso. Sabe, nós nos divertimos muito quando fazemos nossas miniaturas. Eu gosto de masculinidade tóxica. Como uma miniatura futura ao discutir Brigitte. Enfim, pessoal, é todo o tempo que temos para hoje. Amanhã, vou lançar uma conversa interessante com Carney Weinstein após tudo o que aconteceu, falando sobre os tribunais e o sistema judiciário, se o sistema judiciário é manipulado ou não. E se for manipulado, em benefício de quem? Em benefício de quem? Para beneficiar quem o sistema é manipulado? Ele teve algumas respostas muito interessantes. Então vamos trazer isso para vocês amanhã. E é isso. Até lá!